Nós somos brasileiros, não é mesmo? Somos brasileiros, e brasileiros gostam de fazer algumas coisas que são muito peculiares a nós. Uma delas é comer, não é? Brasileiros amam comer, mas nós não gostamos de comer apenas em relação à comida em si, ok? Porque todo mundo come, né? Todo mundo precisa comer. Mas para nós, a comida, comer, é um ato de celebração. Não é? É uma experiência relacional. Nós temos um caso afetivo com a comida. É verdade, é verdade. Preste atenção, eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas você já notou que quando a gente está comendo algo, a gente fica conversando sobre outra comida? Já notaram isso? Você está comendo uma lasanha, aí você fala assim, nossa, mas tem uma pizzaria em tal lugar assim, que faz uma pizza maravilhosa. Né? Ou então você está comendo churrasco e fala, nossa, mas semana passada eu comi uma lasanha, você precisava... Não é assim? Fala a verdade. É desse jeito, a gente tem uma relação afetiva com a comida. A nossa relação com a comida não é só de estômago, é uma relação de coração. Não é? A gente gosta disso. E outra coisa, a gente gosta de fazer isso com pessoas, juntos. Eu não sei se você já notou, mas preste atenção. Se você de vez em quando come, ou de vez em sempre come, em alguma praça de alimentação, algum restaurante, pode prestar atenção nisso. Quando você vai comer sozinho, você pega o que você tem que comer, você senta lá, come rapidinho e vai embora. Sim ou não? A gente não fica lá. Você não termina de comer e fica lá. Você come e sai. Não é? Você entra rapidinho com aquilo que você tem que comer, come e sai. Mas quando você está com amigos, ou quando você está com alguém, então, a não ser que você tenha um compromisso, né? Mas se não tiver, as horas vão embora. Você come e você fica ali conversando com as pessoas. Muitas e muitas vezes a gente coloca a comida no prato e a gente começa a conversar, a comida começa a se esfriar e você não para de falar, ok? Porque você quer ficar conversando naquele momento ali. É por isso que nós amamos, por exemplo, happy hours. Nós amamos happy hours. O brasileiro ama happy hour. Não é meramente porque nós comemos, mas é porque nós podemos estar juntos. Nós estamos juntos com outras pessoas que nós comemos. Comer para nós, então, é algo relacional. Mas, por mais que isso seja uma experiência muito significativa para a cultura brasileira, eu queria dizer para você que essa não é apenas uma realidade que está presente em nós por causa da nossa cultura. Ela pode ser realçada em nós por causa da nossa cultura. Mas isso é assim porque é uma característica de Deus em nós. Ok? Deus é um ser relacional. Ele gosta de relacionamento. E nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Por isso nós gostamos de relacionamentos. E aí é verdade que em algumas culturas isso é mais intenso, em outras culturas isso é menos intenso, mas essa é uma realidade, essa é uma verdade. Se você olhar, por exemplo, para a vida de Jesus, você vai ver que Jesus, ele era... Eu não posso dizer que Jesus era brasileiro porque ele nasceu na Judeia. Mas Jesus, ele carrega esse DNA. Né? Na verdade, nós que carregamos esse DNA dele, ok? Jesus gosta de comer. Jesus gosta da mesa. Jesus gosta de estar com pessoas. Quando nós lemos o Evangelho, nós vemos que um dos lugares prediletos de Jesus é a mesa. Um dos lugares prediletos de Jesus estar é comendo com pessoas, é reunindo ao redor das pessoas. Basta você fazer uma leitura, ainda que superficial, pelos Evangelhos e você vai ver isso. E essa manhã, nós podemos nos achegar a uma mesa. Por que essa mesa está aqui na nossa frente? Essa mesa está aí na nossa frente porque foi ao redor de uma mesa que Jesus instituiu os marcos que deveriam nos lembrar do fundamento da nova aliança que Deus estava estabelecendo conosco por intermédio daquilo que Jesus iria fazer na cruz. Jesus podia ter estabelecido essa aliança de maneiras muito diferentes. Por exemplo, no Antigo Testamento, essa aliança ela não era estabelecida a partir da mesa. A aliança era estabelecida por um ato cirúrgico, a circuncisão. Mas quando Jesus vai estabelecer a nova aliança, ele escolhe esses elementos que estão presentes ali na Páscoa. Ele diz, esse é o meu corpo que é partido por vocês, esse é o meu sangue que é vertido por vocês.
Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 15. Eu gostaria de olhar com você essa manhã, esse capítulo do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 15. É uma sessão onde o tema se desenvolve baseado na comida. Se você ler o capítulo 15 de Mateus, você vai ver que todo o capítulo, ele está envolto com essa ideia da comida. Está baseado no pão. E eu quero olhar para esse texto a fim de encontrarmos aí e entendermos o que nós experimentamos quando somos convidados para a mesa do Pai. Eu quero começar entrando no contexto de Mateus 15 com você. Veja, o texto, ele abre e fecha com a temática da comida. Ele abre e fecha com a temática da comida. Ele começa com essa tensão, né, que existe entre Jesus, que está comendo com os seus discípulos, e os religiosos que vêm a ele e dizem assim, seus discípulos comem sem lavar a mão. Então, o texto começa com essa ideia de você estar ao redor da mesa. A crítica, a questão é que eles estavam comendo com mãos impuras. E como é que o texto termina? O texto termina com os discípulos, ordenados por Jesus, servindo uma multidão com mãos impuras. Ok? Então o texto abre com essa questão, vocês estão comendo, os discípulos comem sem lavar as mãos, sem purificar as mãos. E ele fecha com essa mesma ideia. Por quê? Porque o texto de capítulo 15 fecha com Jesus multiplicando os pães e os peixes pela segunda vez, e mandando os discípulos servirem. E os discípulos não têm água para lavar as mãos. Okay? Eles simplesmente recebem os pães e peixes das mãos de Jesus, eles vão e eles servem. Então, a gente vê em Mateus capítulo 15, verso 1 a 20, essa realidade da tensão entre Jesus e os fariseus. Os fariseus eram os religiosos da época de Jesus, e essa tensão se dá em torno de como Jesus e seus discípulos estavam comendo. Como eles estavam comendo. A gente, em seguida, vê em Mateus capítulo 15, verso 21 a 28, Jesus respondendo ao apelo de uma mãe que tinha uma filha que estava sendo oprimida, possessa por um espírito imundo, e nessa conversa de Jesus com ela, a necessidade dela é apresentada em termos de pão, em termos de comida. Jesus diz para ela, mulher, não é bom que eu vim para alimentar os filhos da casa de Israel, e não é bom que tire o pão dos filhos para dar para os cachorros, para os cachorrinhos. A palavra no original é a ideia de um cachorrinho doméstico, né? Esses cachorrinhos pequenos, de colo, que a gente fica carregando no colo. E ela diz, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então, você tem essa situação, essa necessidade dessa mulher apresentada numa metáfora de comida, né? De pão. Okay? Aí a gente vai ter Mateus capítulo 15, versos 29 a 31, quando a gente vai se deparar com Jesus curando todos os enfermos que foram trazidos até ele no topo da montanha, que ele estava, com todo tipo de enfermidade. E as pessoas que levam esses enfermos para lá, e esses enfermos que são curados, permanecem ali com Jesus, ouvindo os ensinos dele depois. E aí então Jesus, no capítulo 15, versos 32 a 39, diz que ele tem compaixão daquelas pessoas, porque eles estavam com ele já há muito tempo, e eles estavam sem comer, e eles precisavam ser alimentados. Então veja, esse é o contexto, ok? Geral do capítulo 15 de Mateus. Viu como tudo está relacionado à questão de pão? Estava no deserto, se fosse hoje talvez acontecesse no Burger King. Né? Ou no 50s, ou no McDonald's, sei lá. Né? Mas eles estavam no deserto. Inclusive alguns dizem que foi Jesus quem inventou o McFish, né?
Não foi a McDonald's. O McDonald's tem que pagar royalties para Jesus. Ok? Então, eu queria olhar para dentro desse texto agora com você. E identificar isso. Eu e você, cada pessoa, cada ser humano, é convidado por Jesus, é convidado pelo Pai, através de Jesus, através do que Jesus fez naquela cruz, para vir e assentar-se à mesa no reino de Deus. Na mesa do reino, em primeiro lugar, nós encontramos os valores de Deus são mais importantes do que as tradições humanas. Na mesa do reino, os valores de Deus são mais importantes do que as nossas tradições humanas. Nós vivemos numa sociedade que nos cobra performance. Há um conceito pré-estabelecido do que significa ser uma boa pessoa, do que significa ser uma pessoa bem-sucedida, do que significa ser a pessoa ideal. Isso não era diferente na cultura de Jesus. A diferença é que na nossa cultura a definição disso passa por parâmetros, vamos colocar assim, entre aspas, seculares. Enquanto que na cultura de Jesus, essa performance passava por realidades de um contexto religioso. Na cultura judaica onde Jesus viveu, então, eles lidavam com a mesma situação que nós lidamos. Eles lidavam também com a perspectiva de que havia um contexto que impunha sobre as pessoas uma determinada dinâmica. A diferença, como eu disse, é que os princípios da época de Jesus eram medidos através de ideais religiosos. E esses ideais, eles eram estabelecidos pelas tradições dos religiosos. Veja só, no capítulo 15, os versículos 1 a 3, nós vemos essa questão presente com Jesus. O texto diz assim: então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem o quê? A tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer. Você prestou atenção? Por que que os seus seguidores transgridem a tradição dos líderes religiosos? A transgressão não era a Deus, não era a palavra de Deus, não era a lei de Deus, mas era a cultura religiosa de Jesus, da época de Jesus. A isso Jesus responde no verso 3, respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Eu gosto de Jesus. Ele não faz rodeio. Diante dele estão líderes religiosos, diante dele estão os mestres da lei, diante dele estão aqueles que eram as autoridades da sua época. E Jesus não faz chaleração com eles. Jesus não tenta ser politicamente correto com eles. Eles, os meus discípulos estão transgredindo a tradição de vocês? E por que vocês transgridem a lei de Deus? Por causa da tradição de vocês. Essa é uma perspectiva que nós precisamos olhar e encarar na nossa vida hoje também. Jesus confronta a tradição dos mestres religiosos, dos fariseus da sua época, porque esta não estava alinhada aos valores do reino de Deus. E hoje em dia, muitas e muitas vezes, nós somos impelidos pela sociedade, pelos valores ao nosso redor, até mesmo pela cultura religiosa, a também assumirmos posturas que não estão de conformidade com a palavra de Deus. E o que nós fazemos? Muitas vezes a gente diz: não, a gente precisa ser politicamente correto. A gente não pode falar isso assim com a pessoa, a gente vai ofendê-la. Mas veja como Jesus diz:
Se aquilo que nós estamos fazendo, se aquilo que nós estamos vivendo, se aquilo que nós estamos propagando e ensinando tem a ver com a tradição religiosa, mas não tem a ver com a palavra de Deus, nós precisamos confrontar isso. Por quê? Porque no reino de Deus, na mesa do reino, os valores de Deus são mais importantes do que as tradições humanas. Veja, talvez você esteja vivendo um momento assim. Aqueles líderes religiosos estavam dizendo para os discípulos de Jesus e para Jesus: vocês estão inadequados. Talvez você esteja vivendo algo assim. Talvez você olhe para a sua vida e olhe para as realidades que você tem enfrentado e você se sinta inadequado, se sinta desqualificado. Porque você não está se encaixando nos padrões sociais, morais, talvez até mesmo religiosos. Mas você precisa saber que Deus não quer lidar meramente com questões transitórias das nossas vidas. Ele quer lidar com a essência da nossa vida. É isso que Jesus explica em seguida. Ele diz para os fariseus e para as pessoas que estavam ouvindo: não é aquilo que a gente come sem lavar as mãos que contamina o homem. Aquilo que entra pela boca do homem não pode contaminar o ser humano. O que contamina o homem é aquilo que sai do seu coração. Porque do seu coração é que procede toda a realidade da rebelião contra Deus. Os discípulos não entenderam isso, e Jesus deixa isso claro para eles, no verso 18, verso 16, ele diz assim: será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então veja, o que Jesus está nos dizendo aqui é que aquilo que ele veio fazer não é meramente uma recalchutada externa na vida da gente. Ok? Ele veio mudar o centro da nossa existência. As Escrituras nos dizem que Deus, através do Messias, iria nos dar um novo coração. E é isso que Jesus faz naquela cruz. Quando Ele morre naquela cruz e Ele ressuscita, e quando você crê nisso, e você se rende a Ele, o que acontece é que Ele pega o nosso coração de pedra, Ele pega o nosso coração resistente a Ele, e Ele transforma num coração de carne. Ele pega todas essas realidades que procedem do coração e que contaminam o homem, e Ele as purifica. Então, às vezes nós ainda lidamos com questões externas, mas a gente precisa entender que a fonte da nossa existência é alterada por Jesus. Você pode ainda enfrentar lutas em áreas da sua vida, mas você precisa entender que se o Evangelho te alcançou, então há uma nova realidade dentro de você. E essa nova realidade te dá condições de reagir de uma maneira diferente à cultura que te cerca. Por quê? Porque se você está sentado na mesa do reino, então os valores do reino agora são mais importantes para você, mais preciosos para você, do que aquilo que a sociedade tem para te oferecer. Mas na mesa do rei, em um segundo lugar, o rei se deixa tocar por nossa fé. Na mesa do reino, o rei se deixa tocar por nossa fé. O que acontece em seguida a essa cena da discussão de Jesus com os fariseus, com os religiosos da época dele, é que ele sai dali e uma mulher que não era judia, ela era grega, cirofenícia, de acordo com o Evangelho de Marcos, ela vai atrás de Jesus porque ela tem uma necessidade e ela vai gritando a Jesus para que ele olhe e tenha compaixão dela.
Veja, às vezes nós olhamos para nós mesmos e nós nos vemos completamente desqualificados. Aquela mulher era completamente desqualificada para a cultura judaica dos discípulos de Jesus, para a cultura da época de Jesus. Ela era uma sírio-fenícia, ela era grega, ela era mulher, desculpa aí as mulheres, ok? Mas era a realidade da época de Jesus. Às vezes nós carregamos em nossas histórias tantas situações que deformam a nossa identidade. Às vezes nós somos silenciados pela reprovação daqueles que estão ao nosso redor. Veja, o texto diz que a mulher vinha atrás de Jesus, verso 22, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhes respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Por que os discípulos fazem isso? Porque como ela vem gritando atrás de Jesus, deixa eu me dar um passo atrás, ok? Os discípulos estavam acostumados a ver Jesus agir. E eles estavam acostumados a ver Jesus atender as pessoas, logo que elas chegavam a ele. Se você ler o Evangelho de Mateus, você vai ver que Jesus teve uma série de encontros, e todos esses encontros eles foram atendidos por Jesus imediatamente quando a pessoa chega a ele. A pessoa chega a ele com uma necessidade, Jesus para, ouve a pessoa e ele resolve. Mas nesse caso, Jesus está andando e a mulher vem atrás e ela vem gritando e Jesus está em silêncio. Ele não responde nada. E a interpretação dos discípulos em relação ao silêncio de Jesus é que Jesus então não queria atendê-la. É que elas estavam importunando Jesus. A leitura deles, e isso a gente pode afirmar assim, porque nós estamos dentro do Evangelho de Mateus, que foi um evangelho escrito prioritariamente para judeus, ela é grega. Não é para ela. Mas eu quero dizer para você, não confunda o silêncio de Jesus com reprovação. O silêncio de Jesus diante daquela mulher não era reprovação. Não confunda o silêncio de Deus na sua vida com reprovação. Às vezes você está orando, às vezes você está clamando ao Senhor, às vezes você está enfrentando uma realidade, uma situação na sua vida e você está suplicando por uma mudança, por uma transformação daquilo, e a sensação que você tem é que os céus estão em silêncio, é que Deus está calado. E aí vem o acusador dizendo: ele não se importa, ele não quer saber, isso não é importante para ele, não é prioridade. Os discípulos entenderam isso assim. Mas a mulher continuou insistindo. E Jesus então vira-se para os discípulos e para ela e diz assim: eu não fui enviado a não ser aos filhos e filhas da casa de Israel. Não é bom que se tome o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. E qual é a reação da mulher diante disso? Ela não ouve aquela palavra de Jesus entendendo como uma indisposição da parte dele. E eu quero dizer isso para você. Não confunda o confronto de Jesus, o confronto da palavra de Deus com áreas da sua vida que precisam ficar claros para você, que são aquilo, como uma indisposição de Deus em agir na sua vida. Jesus não, nós lemos esse texto, a sensação que a gente tem é que Jesus não estava disposto a agir na vida dela. Mas na verdade o que o texto mostra para a gente é que para que a ação de Jesus ocorra,
Esse na vida dela, ela tinha que ter consciência da realidade dela. Ela precisava ter consciência disso. Então não confunda o confronto de Jesus com indisposição. Na maioria das vezes, quando a palavra de Deus nos confronta, quando Jesus nos confronta em relação a alguma realidade na nossa vida que precisa ser encarada, isso serve de estímulo para perseverarmos na nossa fé. O que Jesus queria era ver a dimensão da fé dela. Qual era a dimensão da fé dessa mulher? Ela não conhece o Antigo Testamento, ela não conhece os patriarcas, ela não conhece a aliança, ela é grega. Mas ela vem até Jesus dizendo, filho de Davi. Então Jesus quer saber, ok, quanto ela sabe sobre isso? Quanto realmente ela entende isso? E aí ele diz para ela, olha, se eu sou o filho de Davi, então eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não posso tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. E essa mulher poderia ter ouvido isso e ela poderia ter dito, ok, o que é que eu posso fazer? Eu não sou cristão, eu não sou evangélico. Deus não vai me ouvir. E ir embora. Sabe por quê? Porque essa é a tradição dos fariseus, essa é a tradição dos religiosos. Esse é o caminho da lei. Se você não for a pessoa certa, não tiver a postura certa, não conhecer os códigos certos, não puder fazer a oração certa, Deus não te atenderá. Mas não é isso que nós vemos nesse texto. Por quê? Porque na mesa do reino, o rei se deixa tocar pela fé de qualquer um. Qualquer um. Ah, mas é uma prostituta. Ele se deixa tocar pela fé de uma prostituta. É um drogado, ele se deixa tocar pela fé de um drogado. É um adúltero, ele se deixa tocar pela fé de um adúltero. É um ateu, ele se deixa tocar pela fé desesperada de um ateu. Isso é doido, mas é assim, porque o fundamento não é nossas obras, o fundamento é a graça de Deus. E é isso que Jesus está estimulando aqui nessa mulher. E veja a reação dela. Ela podia ter se sentido ofendida, ela podia ter olhado e falado assim, que é isso, está me chamando de cachorrinha? Que sujeito mais arrogante, que Deus mais exigente. Não, ela é humilde, ela se quebranta diante dele, ela está prostrada diante dele, e ela diz, sim Senhor, é verdade, o pão é para os filhos, é para as filhas, mas eu não preciso do pão, o Senhor não precisa me dar o pão, uma migalha do seu poder, uma migalha da sua autoridade, uma migalha da sua vontade, e minha filha será liberta. E Jesus olha para ela e diz, uau, mulher, grande é tua fé, grande é tua fé. Ela é uma grega. Seja conforme você deseja. E o texto nos diz no verso 28, que naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. E a palavra que aparece aí no grego é iaomai, que significa que um dom de cura do Espírito foi liberado sobre a vida daquela menina, que nem perto de Jesus estava.
Todas as vezes que aparece essa palavra, isso significa uma cura instantânea, imediata. Uma restauração completa e plena da saúde. Não foi uma melhorazinha que aquela menina teve. Ela foi completamente restaurada. Então eu quero dizer para você que assim como Jesus se deixou mover pela fé daquela mulher, Ele continua se deixando mover pela nossa. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Então, se Ele está em silêncio, não veja isso como indiferença. Se Ele te corrige, te repreende pela palavra, se Ele te desafia pela palavra, não veja isso como indisposição, mas como um estímulo à sua fé. Agora, essa mulher não desistiu. Porque a saúde da sua filha, a integridade dela, a libertação dela, a salvação dela, era preciosa. Portanto, eu queria te perguntar, quão importante realmente é para você aquilo que você precisa receber de Jesus. Quão importante realmente é para você aquilo que você julga ser precioso para a sua vida. Mas eu queria compartilhar ainda uma terceira coisa. Na mesa do reino, o pão que é servido é a cura e libertação. E as suas migalhas são suficientes. Suas migalhas são suficientes. No entanto, há pão para todos. O que eu quero dizer com isso é que não é qualquer coisa que nós vamos buscar em Deus, na mesa do rei, que Ele vai nos dar. O pão do reino é a salvação. O pão do reino é a libertação. O pão do reino é a cura. É a restauração da nossa vida de rebelião a uma vida que foi planejada, programada pelo coração de Deus para nós, desde antes da fundação do mundo. Nós vemos isso no texto, primeiro, pela necessidade da própria mulher. Ela vai atrás de Jesus porque ela precisa da libertação da sua filha. E aí Jesus dialoga com ela, criando essa metáfora do pão. E ela diz, eu preciso da migalha do seu poder, para que ela seja liberta. Migalhas desse pão. Mas o que acontece logo em seguida? Logo em seguida, nós temos, justamente no verso 29 a 31, a narrativa de que uma multidão vai até Jesus, levando todos os seus enfermos. Antes era uma mulher que precisava de uma ação de Jesus. Agora é uma multidão com vários enfermos. Uma grande multidão, verso 30, uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés. E ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando, os cegos vendo, e louvaram os de Israel. E aí o que nós temos em seguida? Nós temos a multiplicação dos pães e peixes, para fartar a fome daquelas pessoas. Mas eu quero chamar a sua atenção, para você não perder o que está acontecendo aqui.
O Espírito Santo orientou, inspirou o registro disso de uma forma muito específica, para centralizar essa situação da cura da menina e da cura dessas pessoas. Esse é o centro do texto. Então, tudo que você tem ao redor do texto converge para essa realidade. O pão de Deus para mim, para você, o pão de Deus para nós, tem a ver com essa realidade da sua salvação. Nós precisamos entender que Jesus Cristo quer nos dar tudo o que nós precisamos em seu reino. Mas nem tudo o que nós queremos é o que nós precisamos. Eu vou repetir. Jesus Cristo quer nos dar tudo o de que precisamos no seu reino. Mas nem tudo o que nós queremos é o que nós precisamos. Porque muitas e muitas vezes nós nos deixamos abater pelas mentiras do adversário, do acusador, porque nós temos a expectativa de receber de Deus coisas que na verdade nós não precisamos. Mas tudo aquilo que nós precisamos, Ele vai nos dar. O que Jesus fez aqui, o que Ele está fazendo? O que Jesus fez aqui, o que Ele está fazendo, é destruir as obras do adversário. É corrigir o caos que foi estabelecido na criação. É isso que Jesus está fazendo. Qual é o pão que é servido na mesa do rei? Qual é o pão que é servido nessa mesa? Soter. Essa é a palavra grega para salvação. E ela é ampla. Ela implica em cura física, ela implica em cura espiritual, ela implica em cura social, ela implica em cura relacional. É isso que Deus está fazendo em Cristo Jesus. Agora nós precisamos entender que essa salvação na Bíblia tem a ver com essa realidade. Tem a ver com a reparação e reestruturação de tudo o que foi afetado pela rebelião que o ser humano adentrou ao dar ouvidos a Satanás. É isso que está jorrando do trono de Deus. O pão que Jesus tem a nos dar de sua mesa. O pão para os filhos e filhas que vêm se assentar na mesa do Pai. É a libertação da nossa rebelião contra Deus. É a libertação das obras do adversário, de Satanás contra a nossa vida. É a cura da nossa existência. Acima de tudo, nós precisamos ser libertos de nós mesmos e das influências perversas dessa era má. Em Gálatas capítulo 1, versos 3 a 5, o apóstolo Paulo diz assim: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Foi isso que Jesus fez, e é isso que Ele está fazendo, por mim, por você, e por qualquer outro ser humano. Ele morreu numa cruz, e Ele ressuscitou, e Ele está vivo, para que a graça de Deus possa operar na nossa vida, e possa nos resgatar dessa presente era maligna, dessa presente era perversa. Então, se o Evangelho me alcançou, eu não posso mais viver moldado pelos valores dessa presente era má. Eu não posso mais viver. Deus me libertou disso. Ele me livrou dessa realidade. Nós precisamos entender essa verdade. Sabe por quê? Porque muitas pessoas têm lotado no Ocidente lugares como este aqui, mas têm vivido exatamente as mesmas realidades da presente era má em suas vidas. Se reúnem,
semana após semana, ouvem semana após semana, mas continuam escravas de si mesmas, da sua rebelião. Jesus veio nos dar o pão da cura. Ele veio nos dar o pão da libertação. Cura física, mas também cura espiritual. Transformação da nossa vida. E aí, a multiplicação, a segunda multiplicação dos pães é encaixada logo a seguir. Por quê? Porque ela mostra para a gente que há abundância de provisão na mesa do reino. Uma vida egoísta e autocentrada é a vida vivida pela agenda da nossa sociedade contemporânea. Nós achamos que precisamos cuidar de nossas próprias coisas. E nós vivemos ansiosos quanto a garantir aquilo que nós temos. Mas sabe o que esse texto da multiplicação dos pães, colocado logo em seguida, ao centro do pão que Deus nos oferece no seu reino, serve? Sabe para que serve? Para me lembrar e te lembrar que na mesa do reino, nós somos convidados a pegar o que temos e disponibilizar. Porque a partir dessa atitude, todos os recursos abundantes do rei são acessados por nós. Como Jesus alimenta aquela multidão? O texto diz assim, verso 32. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? E aí Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? Quantos pães vocês têm? Os milagres de Deus acontecem a partir da nossa rendição a Ele. Os milagres de Deus acontecem a partir do momento que nós entregamos nas mãos dEle aquilo que nós temos. Seja o que for. Vão ver. O que vocês têm? Eu acho interessante a resposta deles, porque essa é a segunda multiplicação dos pães. Na primeira multiplicação dos pães, a resposta deles é a seguinte: mas como a gente vai fazer para comprar pão para todo esse povo? Nem que a gente tivesse muito dinheiro, a gente ia dar conta de comprar pão para toda essa multidão. Mas agora, por causa da primeira multiplicação dos pães, quando Jesus pergunta para eles assim, eu não quero que eles desfaleçam pelos caminhos, os discípulos respondem: onde poderíamos encontrar pão nesse lugar deserto para tanta gente? Opa, a gente já viu essa cena antes. E aí Jesus diz: ok, vão ver o que vocês têm. Vão ver o que vocês têm. Jesus não apenas alimentou a multidão que ali estava. Ele fez isso de modo abundante. O texto nos diz que depois que eles foram alimentados, eles recolheram 7 cestos cheios de pães. Então, meu querido e minha querida, eu quero dizer para você que nós não precisamos ficar com medo de escassez. Quando nós aprendemos a colocar o que temos nas mãos do Rei. O nosso problema não está em não termos. O nosso problema está em não confiarmos. Não confiarmos o que temos. Não na mão do pastor. Não na mão da igreja. Na mão do Rei. Nas mãos do Senhor.
não é trazer para mim. Eu sou como você, eu não posso fazer nada. É trazer para Jesus. Eu sou como você, um dos discípulos que recebe de volta daquilo que a gente coloca nas mãos dele. Você viu o que Jesus faz? Vão ver o que vocês têm. Eles vêm e trazem para Jesus o que eles têm. Jesus pega o que eles têm e Jesus devolve para eles o que eles têm. E diz, vão e alimentem a multidão. Mas se alimentar a multidão com aquilo que eles tinham, por que Jesus mandou trazer para ele? Por que Jesus não disse para eles simplesmente assim, o que vocês têm aí? 7 pães e alguns peixes. Então, pega isso aí e vai dar lá de comer para a turma. Não, primeiro, Jesus diz, tragam-me aqui o que vocês têm. Depois ele pega aquilo que nós damos para ele e ele devolve para a gente. Mas quando ele devolve para a gente, ele devolve com a sua bênção. E quando é devolvido com a sua bênção, 7 pães se transformam em 7 cestos de pães. Porque no reino de Deus, nessa mesa, na mesa do rei, há provisão abundante. Abundante. Do que você está precisando essa manhã? Você está precisando de paz? Você tem tido só um pouco de paz na sua vida, de vez em quando? Você está precisando do quê? De sabedoria? Da capacidade de perdoar? Você só tem um pouco de perdão? De poder? Do que você precisa? Eu quero convidar você essa manhã, antes de chegar nessa mesa, a colocar aquilo que você precisa nas mãos dele. A não olhar, a parar de olhar para você e dizer assim, eu não consigo. Eu não consigo amar, eu não consigo perdoar, eu não consigo ter compromisso, eu não consigo ser responsável, eu não consigo crer, eu não consigo esperar, eu não consigo confiar, eu não consigo ter coragem. Pegue o pouco que você tem e coloque nas mãos dele. 7 pães, 7 cestos. Siga as instruções dele. E você vai ver a abundância do reino que está à sua disposição se manifestar. Por fim, na mesa do reino nós temos lugar, não porque mereçamos, não porque somos as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você tem uma cadeira na mesa do rei, por causa da sua misericórdia e da sua compaixão. Quando aquela mulher sírio-fenícia vai até Jesus, no verso 22 ela diz assim, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é o nosso merecimento que nos leva a sentar nessa mesa. A religião diz que você precisa lavar as mãos. Você precisa fazer a fim de merecer as bênçãos de Deus. Mas o Evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus, nos mostra que a única coisa que precisamos é reconhecer aquilo que necessitamos. A mulher reconheceu e recebeu. A multidão reconheceu e levou seus enfermos e receberam.
Quando olhamos para a nossa miséria e reconhecemos, nós recebemos misericórdia. Isso não é lindo? Quando a gente pega a nossa miséria e bota nas mãos de Jesus, o que vem de volta é uma abundância de misericórdia. Uma abundância de misericórdia. Mas sabe o que é mais impressionante aqui? É que muitas vezes nós somos contemplados diretamente pela compaixão dele. O povo não pediu pão. Jesus olhou a necessidade e ele disse: tenham compaixão dessas pessoas. Deus olha para mim e para você com olhos de compaixão. Nós precisamos aprender a reconhecer o caráter de Deus. Ele é revelado a nós através de Jesus Cristo. Ele é esse Deus cheio de compaixão. Às vezes, percebemos que já recebemos, que já foi além daquilo que merecíamos. Mas Jesus sempre tem mais para nos dar. Porque quando Ele olha para você, os seus olhos estão cheios da compaixão do Pai. Vamos nos assentar na mesa do reino. Você é convidado por Jesus a comer desse pão, a beber desse cálice. Você é convidado para vir, mas não como um escravo. Você é convidado para vir como um filho e uma filha, que foram alvos da compaixão do Pai. Curva a sua cabeça. Pode parecer incrível, mas essa é a verdade. É ilógico, mas essa é a verdade. Não dependeu e não depende de você. Sempre dependeu e continuará dependendo da compaixão de Jesus por nós. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Cada um aqui, Senhor. Recebe agora nas tuas mãos aquilo que cada um está trazendo para ti. Recebe o medo e retorna coragem. Recebe a amargura e retorna a alegria. Recebe a ansiedade e retorna a tua paz. Recebe o temor dos homens e retorne-nos com o poder do teu Espírito. Recebe nossa enfermidade e retorna com cura física agora, Senhor. Recebe nossos vícios e retorna com libertação. Nós vamos nos assentar nessa mesa, porque há pão abundante nela. Não vamos receber migalhas, embora elas fossem suficientes. Mas receberemos mais do pão da tua presença.
E somos te gratos por isso. Em nome de Jesus. Amém.